Oi, turma! Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os imigrantes que chegaram no Brasil para trabalhar. Como que eles vinham para o Brasil? Eles vinham em grandes navios. E as condições desses navios eram muito precárias. Essas viagens duravam de 30 a 60 dias. Vinham mais de 2.500 imigrantes em cada navio, que cabiam de 600 pessoas. Então, a qualidade de alimentação, a sujeira, era péssima. Então, era muita sujeira, alimentação precária, e isso ocasionavam para acontecer vários tipos de doença nessas embarcações. Esses imigrantes que chegavam no Brasil, eles eram contratados para trabalhar nas lavouras de café, tá bom? Homens, mulheres, crianças realizavam diversas atividades. Eles plantavam, colhiam, carpinavam os matos. Aí, com o grande cultivo de café, eles acharam necessário o quê? A modernização. Então, no século XIX, o Brasil passou por várias transformações que influenciaram na vida de toda a população, tá bom? O transporte de café eram feito em mulas e demoravam muito tempo. Então, eles viam que precisavam de outro tipo de transporte. Foi quando eles fizeram as primeiras ferrovias, que resolviam a questão do problema com o transporte do café, tá bom? Então, a primeira ferrovia foi feita em 1867. Foi inaugurada aqui a primeira ferrovia paulista. Além de melhorar no transporte do café, a construção dessas ferrovias, elas melhoraram também, elas transformaram as cidades. Por quê? Porque com a facilidade de locomoção, as pessoas que viviam só em grandes fazendas começaram a construir casas para vir morar no centro da cidade, tá bom? Então elas saíram da zona urbana, que eram os senhores de fazenda, que tinham muito dinheiro, os senhores das fazendas do café. E é o que aconteceu. Eles construíram casas aqui em São Paulo e vieram morar aqui. E também a comunicação ficou melhor. Por quê? Porque as notícias chegavam de trem, os jornais, as revistas chegavam de trem, então chegavam mais rápidos na zona rural. Nesse período, a passagem do século XIX para o século XX, também teve o quê? As inovações tecnológicas, como o rádio, o telefone, a televisão, o automóvel, tudo isso melhorou o modo de vida das pessoas, tá bom? Aí aqui tem algumas questõezinhas para vocês responderem. Aí nós temos também a escravidão nos cafezais. Nessa época, os negros ainda eram mão de obra escrava, tá bom? Só que eles começaram a se rebelar e foram para onde? Para os quilombos. Então, as fugas eram organizadas e eles iam morar nos quilombos, que eram casas construídas bem afastadas das cidades, tá bom? Um dos quilombos mais famosos foi os quilombos dos Palmares, que ficava no estado de Alagoas. Esse quilombo, ele resistiu muito tempo. Durante o século XVII, ele teve mais de 20 mil habitantes. E um dos líderes do quilombo foi o Zumbi dos Palmares, que hoje ele é lembrado como um símbolo de resistência à escravidão. E no dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, que foi o dia da morte dele. Ele lutou muito para que os negros conseguissem a sua liberdade. Então, aqui nós temos um movimento abolicionistas. Então, esse movimento, ele ganhou grande força no começo do século XIX. Eles tinham ideias que eram defendidas por muitas pessoas, como jornalistas, escritores, músicos, políticos e advogados. E elas criaram o movimento abolicionistas, que se uniam para lutar contra a escravidão no Brasil, tá bom? Eles, então, conseguiram alguns feitos, algumas leis contra a escravidão. Em 1850, o tráfico de escravos foi proibido no Brasil, com
com a instituição da Lei Eusébio de Queiroz. Depois foram aprovadas outras leis que tinham como objetivo abolir a escravidão no Brasil gradativamente, aos pouquinhos, então. Primeiro, depois de 21 anos, foi instituída a Lei Ventre Livre. Toda criança que nascia, ela não era mais escrava. Depois também teve a Lei dos Sexagenários, que tornou-se os escravos maiores de 60 anos. E por último, foi a Lei da Abolição. Então, finalmente, dia 13 de maio de 1888, 38 anos depois, com muita luta, o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou fim em quase 350 anos de escravidão no Brasil. Então, depois de muito tempo, tá bom? Aí aqui vocês vão responder as questõezinhas que tá falando sobre essas leis, ok? Vamos lá então trabalhar, galerinha, e qualquer dúvida é só chamar a prof.